Vamos falar de investimentos na bolsa de valores, investimento em ações, para quem tem curiosidade ou desejo de aprender, mas sabe muito pouco ou não sabe nada. Ou seja, mesmo para quem nunca investiu em nada, eu vou mostrar os passos para que se inicie o investimento em ações. Se você é um usuário avançado que já investe há bastante tempo, esse vídeo não será útil para você, porque ele tem apenas os passos iniciais que uma pessoa sem nenhum conhecimento ou com conhecimento iniciante precisa para começar a investir na bolsa. Se você ficou no vídeo, meu nome é Marcos, eu sou professor no ensino superior há mais de 20 anos e neste vídeo eu vou passar um pouco da minha experiência como investidor. Eu fiz recentemente um MBA em Finanças e Private Banking que me ajudou bastante a decidir melhor na montagem de uma carteira de ações, que me ensinou análise fundamentalista, assim também como análise gráfica. Mas é claro que o conhecimento em si, ele só é útil quando você pratica. Eu costumo dizer que a gente só aprende quando pratica. Se você pratica o que você vê na teoria, você aprende. Se você não pratica, você apenas ficou sabendo daquilo, mas não aprendeu. Por isso, tenha em mente duas coisas. Primeiro, este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Segundo, que você tem que ter em mente é que todo investimento possui riscos. E esses riscos precisam ser avaliados para que você coloque o seu dinheiro naquele determinado investimento. Feitas essas ressalvas e essa apresentação, para que você invista na bolsa, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o seu objetivo. O que você quer com os investimentos em ações. A maioria das pessoas vai indicar para você objetivos de longo prazo. Por quê? Por causa de uma coisa chamada volatilidade. Ou seja, você pode comprar uma ação da Petrobras, por exemplo, ontem por R$ 36,70, por exemplo, e hoje, de repente, ela está valendo R$ 35,70. Isso quer dizer que se você tivesse comprado 100 ações, você teria perdido ali em torno de R$ 100 de um dia para o outro. Devido a essa volatilidade, é recomendado, na maioria das vezes, que a pessoa escolha objetivos de longo prazo. Mas nada impede que você tenha um objetivo de curto prazo, desde que você saiba exatamente o que você está fazendo. Quem é que tem esses objetivos de curto prazo? As pessoas que fazem operações chamadas de swing trade e day trade. As de day trade são operações de curtíssimo prazo e as de swing trade são operações de curto prazo, mas que envolvem ali dias e às vezes até semanas. Quando se tem esse objetivo, o que se quer é simplesmente ganhar com a variação, ou seja, compra-se num preço e vende-se por um preço mais alto, ou o contrário, vende-se em um determinado preço e compra-se em um preço mais baixo. Nos objetivos de longo prazo, as pessoas estão ligadas a questões como aumento de patrimônio, recebimento de dividendos, recebimento de juros sobre capital próprio. Então, no longo prazo, costuma-se dizer que você sempre tem o crescimento lá dos ativos. É claro que nem todos os ativos vão ter esse crescimento contínuo, mas se você for observar gráfico de cotações da Vale, gráfico de cotações da Petrobras, gráfico de cotações de alguns bancos grandes, você vai ver que, se você considera o longo prazo, esses preços sempre estão subindo, apesar de que em alguns momentos eles têm uma queda bastante acentuada, como no caso aí da recente pandemia, onde houve quedas bastante acentuadas em diversos ativos. Definido o seu objetivo, com esse objetivo claro na sua mente, você quer especular, você quer investir para o longo prazo, você quer montar uma carteira que vai gerar dividendos, daí você vai procurar os ativos que são mais prováveis de atender a esse seu objetivo. Daí
o passo seguinte é procurar uma corretora que seja regularmente registrada. Pasmem, se você não sabe, existem corretoras que são irregulares. Então, você precisa tomar cuidado com isso. Tem as corretoras mais conhecidas, que são também corretoras grandes, mas não é só isso que você precisa considerar. Você precisa considerar os benefícios que essa corretora te oferece. Ela oferece taxas zeradas ou taxas menores? Ela te oferece algum outro benefício extra? Então você precisa comparar para você poder decidir qual corretora você vai usar. Sendo que a corretora é a que vai fazer a intermediação entre você e a bolsa, ou seja, você se cadastra na corretora, tem uma conta como se você tivesse uma conta no banco. Daí você envia as ordens através da corretora, a corretora executa essa ordem na bolsa de valores e você tem a compra ou a venda do ativo que você esteja interessado, esteja negociando. Depois que você se cadastrar numa corretora, daí você vai ter acesso aos aplicativos, que pode ser o Home Broker, que é online, pode ser um aplicativo de celular. E nesses aplicativos, nesses softwares, você vai procurar os ativos que vão compor a sua carteira. Lembra que você, a essa altura, já definiu os seus objetivos, já sabe quais são as ações que você quer comprar, e então você vai procurar esses ativos. Evidentemente que você vai escolher comprar no momento propício. Ou então, se seu objetivo é de longuíssimo prazo, talvez o valor que esteja naquele momento não seja tão relevante, mas isso depende muito do seu objetivo. Daí o que você faz? Escolher os ativos, você faz a compra. Se der certo, aí você pega o valor que você, se for um objetivo de longuíssimo prazo, você pega o valor correspondente que você deverá pagar por aqueles ativos. Vamos supor que você comprou 100 ações de Petrobras por R$ 38. Então você precisaria ter 3.800 para que a corretora faça a devida compra dessas ações. Aí você vai transferir esse dinheiro para a corretora através de um TED e já existem também corretoras que recebem via Pix. Feita essa transferência, aí você efetiva a sua compra, você vai receber uma nota fiscal, uma nota de negociação, aliás, e está tudo certo. Essa ação que você comprou ficará sob custódia da corretora. Então a corretora detém a custódia e você pode negociar depois essas ações e também ser o detentor do direito, caso seja esse objetivo de dividendos, você será o detentor do direito de receber os dividendos que aquelas ações produzirem, juros sobre capital próprio e outros proventos. Se você vender a ação por um preço mais caro do que você comprou, a diferença, que é o lucro, fica com você. Se você acabar vendendo por um preço inferior ao que você comprou, o prejuízo também fica com você. Então você precisa estar atento a essas variações no preço e saber exatamente quanto você pode ou quanto você aceita perder caso haja uma oscilação muito forte. Por exemplo, no caso de uma grande crise, onde os preços tendem a cair de uma forma muito brusca, você pode de repente estabelecer o seguinte: eu aceito no máximo uma perca de 30% do que eu investi em ações. Daí você vai precisar colocar lá uma ordem automática de venda caso o preço caia para esse patamar. Essa ordem deve ser a mercado. Eu vou explicar por que essa ordem precisa ser a mercado. Essa ordem é chamada de ordem stop loss, que significa pare a perca. O que isso faz? Ele dá uma autorização para que a corretora
lance uma ordem automática caso o preço caia para o patamar que você decidiu. Vamos supor que você comprou uma ação que valia R$10. Aí você decide, se essa ação chegar a R$7, eu quero sair do negócio, eu não quero mais continuar perdendo, porque de repente ela pode chegar a 7 e depois passar para 6, 5, 4. Isso pode acontecer. Aí o que você faz? Registra lá a sua ordem stop e coloca o preço de disparo da ordem. Então, se chegar no valor que você decidiu, digamos, por suposição que for R$7, a corretora vai ter a autorização de enviar uma ordem automática para a bolsa, dizendo para vender, encerrar a sua posição, vender aquelas ações. Por que que essa ordem precisa ser a mercado? Porque se ela for uma ordem limitada, você pode mandar uma ordem limitada e pode mandar uma ordem a mercado. Se você mandar uma ordem limitada, o que acontece é que a sua autorização diz o seguinte: eu quero vender, mas eu só aceito vender a R$7, por exemplo. Se tiver a R$ 6,95, eu não posso, a corretora não vai poder vender por você porque você colocou uma ordem limitada. No entanto, se você colocar uma ordem a mercado, ela vai poder vender a 7, a 6,99, a 6,98, a 6,95. E por que que isso é importante? Porque se for o caso de uma crise sistêmica e o preço continuar a cair, pode ser que de um dia para o outro aconteça um fenômeno chamado pulo do stop. O que significa pulo do stop? Você colocou lá o stop a R$7, só que a crise ela foi muito aguda. Estava em 8, por exemplo, e aí no dia seguinte ela foi caindo. No dia seguinte, em vez dela passar pelo 7, digamos que ela tenha fechado a 8,20 no dia de hoje. Aí amanhã ela já abre a 6,50. Ou seja, teve uma queda brusca de um dia para o outro e o mercado estava fechado. E a melhor oferta para amanhã, digamos, é de 6,50. E depois ela continua caindo, 6, 5,50, 5. E o seu stop, que era limitado, uma ordem limitada, será pulado. Ou seja, a corretora não tem autorização de vender essas ações, ela só pode vender a 7. Por isso é que, num caso de stop, que é realmente sério, que você realmente decida, esse é o patamar mínimo que eu aceito, então eu coloco a ordem a mercado, porque se houver esse fenômeno do pulo do stop, que deveria, né, haver o pulo do stop, poderia acontecer, a corretora vai lá e encerra a sua posição, mesmo que tenha aberto ali a 6,50. É como se você dissesse o seguinte: eu aceito perder até 7. Se chegar a 7, venda tudo. Mas, se tiver menor que 7, venda também de qualquer jeito. Ou seja, pegue o melhor que puder, que for possível naquele momento. Aí ela vai poder vender a 6,50, que talvez seja até o melhor preço que se vai obter naquele período ali da crise. Então é importante que essa ordem seja a mercado. Stop loss com ordem limitada, para mim, na minha opinião, não vale a pena, não faz sentido. Por quê? Porque pode acontecer isso, de pular stop. Já aconteceu comigo, como eu disse para você desde o início. Eu não apenas tenho a teoria lá do MBA, dos livros que eu li, dos cursos, outros cursos que eu fiz, eu tenho a prática, então isso aconteceu comigo. Eu coloquei um stop, uma determinada ação, só que eu coloquei um stop de ordem limitada. Aí o que aconteceu? O preço estava a 24, eu iria vender com lucro, a 23, um lucro considerável, e tinha colocado esse stop no 23. Só que teve uma determinada questão e a ação simplesmente, no dia seguinte, ela estava a 22,70. E a corretora não pôde vender, encerrar a posição. E se ela tivesse encerrado a posição até 22,50, eu ainda teria lucro. Então eu passei do lucro para o prejuízo porque a minha ordem foi uma ordem limitada. Então a ordem de stop, para mim,
ela tem que ser sempre a mercado. E eu aprendi isso no bolso, como muita gente aprende perdendo, aí quando perde, aí aprende, né, a fazer o certo. E por que eu não soube disso no MBA ou nos outros cursos que eu fiz sobre finanças nos livros? Na verdade, eu até fui avisado, mas o que acontece com a maioria das coisas que a gente apenas escuta a teoria, a gente às vezes nem presta atenção. A gente vê, lê, a gente escuta e não presta atenção. Aí deixa para lá. Aí no dia que dói no bolso, aí a gente aprende. Então eu recomendo que você anote essas coisas. Em vez de você só ouvir, você anote. Se você não estava anotando até agora, depois você pode voltar para o começo do vídeo e fazer as devidas anotações. Digamos agora que você já tem todos os passos principais para que você comece a investir. Você vai definir o objetivo, escolher a corretora, escolher os ativos, transferir o dinheiro para a corretora, efetivar a sua compra de ações e fazer o acompanhamento, inclusive ligar a sua ordem stop loss para que você não tenha prejuízos além do que você poderia ter, dependendo, é claro, do seu objetivo, porque tem gente que, quando tem as crises, acaba comprando mais ações. Você já deve ter ouvido falar de um determinado investidor que torce para que o preço das ações caiam, para que ele compre mais. Então, essa é uma estratégia desse investidor que funciona para ele, que funcionou há vários anos, que vem funcionando há vários anos para ele, mas que talvez para você, para mim, talvez não funcione. E, principalmente, se você vai começar, o bom é que você não comece perdendo o seu dinheiro. Você comece, pelo menos, mantendo e se adequando ali ao seu objetivo, como tendo como foco o que você quer realizar com esse investimento. Se você ainda ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários. Aproveite para seguir este canal, porque além de finanças, tem outros assuntos que eu também trato e eu sentirei o maior prazer em ajudar você, caso você precise aí de algum esclarecimento, tirar alguma dúvida ou mesmo de repente indicar algum material para que você possa estudar mais. Outra coisa importante, ainda bem que eu lembrei, é que você precisa investir no seu conhecimento. Você já assistiu esse vídeo, já sabe como é que começa, e você agora pode também vasculhar na internet blogs interessantes que tenham esse assunto. Também você pode comprar livros, você pode assistir outros vídeos, mas vá aos poucos e sempre vá executando, não deixe para depois. Esse vídeo não tem cortes, esse vídeo não será editado, a não ser o comecinho, onde eu apertei o botão do play, e o finalzinho que eu vou apertar o botão de finalizar. É sempre um prestígio ter a sua audiência e eu te vejo no próximo vídeo.